Nós estamos hoje com a nossa 8ª lição, datada de hoje, dia 20 de novembro, sobre a capacitação para servir uns aos outros. Estamos falando já sobre dons espirituais, falamos sobre os 9 dons do Espírito Santo, registrados em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, mas hoje nós estamos fundamentados em Romanos, capítulo 12. Os irmãos lembram que desde a primeira aula eu disse que a Bíblia, pelo menos eu tenho alistado, numa apostila feita na década de 80, que tem 20 dons nas Escrituras. Mas, geralmente, quando se trata na igreja, trata-se de 9 dons do Espírito, que é 1 Coríntios, capítulo 12. E eu fico feliz de esta lição, o comentarista, ele trazer esses dons fora daqueles 9 que já falamos, nas suas 3 classificações, e trazer mais dons espirituais que não são, às vezes, muito considerados, mas são de suma importância no reino de Deus, que são esses a partir desta lição. Esta lição e a próxima, que será domingo, dia 27, falaremos ainda sobre outros dons que estão relacionados a dons ministeriais, que são úteis, imprescindíveis para o crescimento do reino de Deus, para o crescimento, desenvolvimento da igreja aqui na terra. Então, o capítulo 12 de Romanos nos mostra detalhes importantes a respeito dessa comunhão que temos uns com os outros. Começa dizendo o apóstolo Paulo pedindo para a igreja, para as pessoas, elas não se conformarem, mas serem transformadas pela renovação do entendimento. A gente já conhece esse texto. E transformando-se, então, aí ele começa a falar pela graça de Deus e começa o versículo 4 que nós lemos, explicando que somos muitos, irmãos. Muitos membros, assim como um corpo, tem muitos membros, mas um só corpo, e somos também muitos membros, mas um só corpo, de Cristo. E precisamos da ação desses membros para que esse corpo funcione normalmente. E os dons espirituais são dádivas de Deus à igreja para o funcionamento e é para servir uns aos outros. Já perceberam que os membros do nosso corpo, eles não se servem? Uns têm que servir ao outro. Ninguém se serve. Por que às vezes no corpo de Cristo, na igreja, a pessoa acha, como eu disse na sexta-feira, no culto doutrina, que ela é igreja? Irmãos, você não é igreja. Você é membro do corpo de Cristo que forma a igreja. A igreja é um todo. Não sou eu individualmente. Eu sou igreja. Não, eu sou um membro do corpo de Cristo. Um membro da igreja. E então eu preciso servir ao meu irmão, ao outro membro dessa mesma igreja. E eu estou falando não de uma igreja local, estou falando de uma igreja em Cristo, um corpo de Cristo. Então, eu não sou individualista e nem posso ser. Aí eu disse, dá para esse dedinho ele sair sozinho e fazer tudo o que tem que ser feito? Corta ele fora e tenta fazer ele andar. Ele só vai onde os pés levam. E os pés só saem quando a cabeça ordena. Então, não tem como um crente achar que ele eu sou igreja, eu posso fazer o que eu quero. Não, nós somos membros um dos outros. E os dons na igreja, eles servem para servirmos ou nos capacitam a servirmos melhor uns aos outros. Não é para autosserviço. A árvore nunca frutifica para si mesma, mas só para outros. O benefício que ela tem em frutificar é servir a outros. Só isso. Então,
Observe, dentro dessa questão, aí na página 37, você estará acompanhando a leitura da introdução. O comentarista, então, traz essa ideia, que nesta lição estudaremos os dons distribuídos segundo a graça de Deus aos que foram transformados pela renovação do entendimento. Está vendo? Então, os dons são distribuídos a quem? Versículos 1 e 2 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, que a gente sempre traz à tona, culto jovem, e tantos outros. Aliás, esse ano foi fundamentado a festa dos jovens do campo de Nilópolis em cima desses versículos, né? Novamente, lembra? Então, aí dentro desse contexto aqui, o que está acontecendo? Nós somos transformados para então servirmos uns aos outros. E esses dons, a sequência, eles vêm exatamente para quem já experimentou essa transformação. E olha, no entendimento, visando o quê? Atender às diversas demandas do corpo de Cristo, enquanto está neste comando. Cristo está no comando, concede os dons como ferramentas de capacitação para então servirmos uns aos outros, visando a edificação de todo o corpo de Cristo. Todos os dons assinalados, tanto aqueles chamados 9 dons do Espírito, que já estudamos nas lições antecedentes, quanto esses que estudaremos hoje na lição que vem ainda. Então, nós falaremos sobre esses dons aqui, sobre as diversas demandas, atendendo às diversas demandas do corpo de Cristo, enquanto este, ou seja, Cristo, está no comando. Aí, exercitando os dons, parte 1 aí da nossa lição, para acompanhamento, então eu tenho que ler algumas coisas. Os dons dados por Deus são para que a igreja cumpra sua missão aqui na terra, até que o noivo venha buscá-la. Até o arrebatamento. Do arrebatamento para lá, não precisa de dons espirituais. Então, vemos em Romanos 12, 3 a 7, que é esse texto que hoje foi lido aqui, só que ele acrescentou o 7, tirou o 8. É o resultado da mente renovada, de Romanos 12, 2. Na mesma maneira como os discípulos de Cristo estão comprometidos no servir ao corpo de Cristo com as capacitações concedidas pelo Senhor, como profecia, ministério, ensinar, exortar, repartir, presidir e exercitar misericórdia. Então, profecia nós já tratamos, vamos passar superficialmente, mas os demais que estão aqui, aí nós vamos parar um pouquinho. Então, olha, essa é a ideia do comentarista trazendo as escrituras, que esses dons são capacitações para nós exercitarmos o crescimento, a edificação do corpo de Cristo aqui na terra, até o dia do arrebatamento. E graça para o exercício de diferentes ministérios, então exercitando os dons. Deus tem derramado do seu Espírito sobre a igreja, capacitando os seus servos com diferentes dons, novamente frisando, visando a edificação da igreja. Importante, irmãos, que cada discípulo de Cristo esteja atento às recomendações presentes em Romanos capítulo 12, o versículo de número 3. Porque o versículo de 3, o apóstolo Paulo disse assim, olha, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber. Ou seja, irmãos, seja limitado em Deus. Eu acho essas coisas interessantes. Eu lembro que eu também fiz uma citação de Moisés e Arão na sexta-feira. E Moisés não fazia mais do que lhe era dado a fazer. E Arão tinha que fazer aquilo que lhe fora dado a fazer. Então, um atrapalhava o trabalho do outro.
Está entendendo? Um não atrapalhava o trabalho do outro. Na igreja, irmãos, cada pessoa tem a sua importância. O problema, às vezes, é que às vezes nós achamos que nós somos mais importantes do que outra pessoa. Aí então queremos fazer o serviço que não nos é dado a fazer. Eu estava hoje observando e falei com a Ana pela manhã que a forma assim como Deus trata as coisas é diferente da dos nossos olhos humanos. Por exemplo, Moisés foi o primeiro a ser chamado por Deus. Então foi vocacionado com todos os dons disponíveis e o poder, a autoridade disponível de Deus para tirar o povo com mão forte do Egito. Arão foi estabelecido como sumo sacerdote na casa de Deus. Aí, Arão, então, teve 2 filhos, 4, né? 2 morreram. Arão teve 2 filhos. E esses 2 filhos foram chefes da tribo de Levi. Mas Moisés também era da tribo de Levi, da tribo sacerdotal. E os filhos de Moisés, que também foram 2, Gerson e Merari, sabe quais eram as funções de Gerson e Merari? Vocês já leram isso? As funções de Gerson e Merari era carregar o peso. Eram carregadores do peso. Filho de Moisés? Não deveria ter uma chefia, uma liderança, já que é filho de Moisés? A única coisa que eles faziam era carregar peso. Só isso que lhes foi atribuído. Desmontou o tabernáculo, e detalhe, o Senhor falou, se eles entrarem lá para ver as coisas sagradas, as coisas santas, vai morrer. Os filhos de Arão podiam entrar, mas Gerson e Merari, que era filho de Moisés, não podia entrar. Mas eles eram importantes. Era importante, detalhe, não podiam carregar a arca. Quando eu estou falando de carregar peso, eles desmontavam a tenda, eles carregavam as tábuas, carregavam as colunas, carregavam toda a bagagem. Mas não podiam pegar nos utensílios sagrados. E era filho do chefe, do 01. Cada um no seu lugar, no seu chamado, irmãos. Não queira ser além daquilo que Deus te chamou a ser. Tem pessoas que são precipitadas. Elas querem uma posição que Deus não as chamou. Mas ela acha assim, eu tenho tanto tempo de crente, eu sou conhecedor, eu sou formado disso, daquilo, que daí? Para Deus isso é insignificante, irmãos. Para Deus o que é significante é você estar exatamente no ponto em que Ele quer que você esteja. Mas essa função minha aqui, só ficar olhando para lá. Tinha gente que a função era carregar tábuas. Tinha gente que a função era imolar o animal. Os 2 filhos de Arão foram fulminados. A gente não sabe qual foi o tamanho, o nível de vaidade no coração. De repente, sou filho do homem, né? Do filho do sumo sacerdote, e eu posso fazer o que quero. Não, foram eliminados porque levaram fogo estranho ao altar, quer dizer, fogo não ordenado ao Senhor, não santo. Ninguém pode fazer o que quer no reino de Deus, não, irmãos. Você é homem sujeito à autoridade. Nós somos sujeitos à autoridade. Cada um faça o que Deus quer que você faça. Então, olha, é importante, então, no exercício dos dons, qual a importância? Primeiro, humildade. Qualquer dom espiritual que você tenha recebido, segredo primordial de você exercê-lo bem, sem ser chamado a atenção de Deus, sem ser repreendido, ou quem sabe até fulminado, é você ser humilde. Ninguém saiba mais do que o que convém saber. Fica no teu canto, na tua posição. Faça só o que Deus te ordena fazer.
não queira estar no lugar de outrem. Isso é uma vaidade, e Deus não atua com vaidade. Às vezes você vê alguém que parece que ele tem menos do que você, e você diz assim, pô, quem deveria estar lá era eu. Não, não faça isso não. Não deixe essa vaidade atingir seu coração, repreenda esse espírito maligno, porque Deus sabe quem Ele coloca em cada posição. E olha, humildade então. Segundo é moderação. Que humildade também sem moderação não adianta muito. Você tem que ser moderado. Porque a humildade, o que ela é realmente, é você reconhecer o seu estado diante de Deus e dos homens. Eu sei a minha posição diante de Deus e sei a minha posição diante dos homens. Eu sei o que Deus me capacitou a fazer, mas sei todas as limitações que eu tenho diante das autoridades. Então é só isso, é ser moderado. É você saber até onde você pode ir. E você não pensar assim, mas eu tenho mais. Não. Deus me deu para tanto, então acabou. Dali para frente é outra pessoa que há de fazer. Não é porque você aguenta a corrida que você vai correr além daquilo que foi estabelecido para você. É uma corrida de bastão. Chegou o ponto, ali está o camarada, eu passo o bastão para ele. Aí ele vai correr, aí ele até aguenta mais, dava para eu ir até o final, mas ele tem que passar o bastão porque está esperando. É moderação. E olha, e a consciência de que cada membro do corpo de Cristo tem responsabilidade no bem-estar da igreja. Cada membro do corpo de Cristo tem responsabilidade no bem-estar da igreja. As dádivas de Deus ao seu povo são demonstrações de sua generosidade, não por causa de nossos méritos. Por isso que a gente chama de dons. A Bíblia chama de dons. Dons são dádivas, são presentes. Não está fundamentada nos nossos méritos. Não pense que você merece alguma coisa. É dádiva de Deus. Ele te escolhe. Você percebe que a maioria dos escolhidos de Deus, eles ficavam assim, que isso, Senhor? Não dá para mim, não. Moisés foi um. Não dá. Essa função não dá. Eu não tenho capacidade. Gideão foi outro. Jeremias, eu sou uma criança, Senhor. Ezequiel segurou, aí Deus fica de pé que eu vou falar contigo, né? Que dádiva de Deus não está fundamentada nos nossos méritos, mas na graça dele, nos méritos dele. Então, se ele te deu, você tem que aceitar. Agora, não precisa ficar com aquela falsa humildade, quando alguém fala, e você é o quê? Aí, pela misericórdia de Deus, eu sou um pastor da igreja. Não, você é o quê na igreja? Eu sou o pastor da igreja. Acabou. Tem vaidade nenhuma nisso. Eu não preciso ficar com falsa humildade, dizendo, pela misericórdia de Deus, que eu sou uma bolinha de papel na lixeira do céu. Aí, então, que isso, irmãos? Essa falsa humildade é conhecida pelo Senhor também. Você tem que saber o que você é diante de Deus e diante dos homens. Você é o que lá na igreja? Sou o pastor da igreja. Acabou. Ué, que vaidade tem nisso? É autoridade diante das pessoas, que é quem Deus coloca para você exercer a autoridade. Agora, diante de Deus, você sabe que tem capacidade? Claro que não. Tem pessoas melhores do que nós, humanamente falando, em conhecimento, em graus acadêmicos. Agora, se Deus te escolheu, ele deve saber o que está fazendo. Ele não pode ter errado ao escolher uma pessoa. Então, você precisa ter essa moderação, mas também ter a consciência. Agora, interessante, irmãos, 1.2, os dons de serviço, que nós chamamos aqui agora, devem ser usados para a edificação da igreja. Todos os dons, mas como estamos tratando desses aqui, aí devem ser usados para a edificação da igreja. Deus tem um propósito para nossas vidas. Ele tem um plano específico para realizar na vida de cada um de nós. Coisa óbvia. O profeta do óbvio sempre fala isso, não fala? Ele encontra, irmão, Deus tem um plano na sua vida. Oh, meu Deus do céu! Se ele não tiver um plano na minha vida, para que eu existo? Eu não preciso que ninguém fale isso comigo, porque eu tenho a consciência de que eu só sirvo para servir alguém. E se eu não servir, irmãos, para que eu sirvo?
Para que viver? Aí então eu vou morrer. O dia que eu não for mais útil, o Senhor vai me recolher. Nem eu quero viver uma vida de inutilidade. Porque eu não me vejo vivendo uma vida de inutilidade, jogando baralho, jogando dama, numa praça pública. Era melhor morrer, irmãos. Quando eu vejo uma pessoa naquele estado, que eu saio de casa, ela está no portão. Eu moro em frente a uma pracinha. Aí ela está na pracinha. Aí, quando eu volto em casa, ela está na mesma pracinha. Quando eu saio de novo, está lá ainda. Quando eu volto de noite, está na mesma pracinha, eu queria morrer. Queria morrer. Não sou observador de pássaros. Não tenho jeito para fofoqueiro. Então, eu vou fazer o que ali? Melhor morrer, irmãos, é mais útil. Vai adubar a terra, ainda vai povoar o céu. Agora, irmãos, eu não nasci para viver uma vida de inércia, uma vida infrutífera. Toda árvore plantada que não dá frutos, o Senhor falou, ela precisa ser cortada e lançada ao fogo. Será muito mais útil do que ficar ocupando a terra inutilmente, onde o outro pode ocupar aquele lugar. Então, consciência. Agora, Paulo nos convida a compreender essa vontade de Deus para que possamos servir a igreja. Servir a igreja, não é a nós. Não é self-service. Igreja não é self-service, você se serve. Não, servir a igreja. Teu propósito é servir a outro. Se eu serei servido, é outra história. Deus levantará alguém para me servir. Mas eu preciso servir as pessoas. Então, olha, diz assim, olha, Paulo nos convida a compreender essa vontade de Deus para que possamos servir a igreja conforme a capacitação recebida do Senhor. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 17. E fomos vocacionados, vamos lembrar aqui, para vivenciar o amor de Deus em todo tempo, em todo lugar, amando e servindo a todos à nossa volta para a glória de Deus Pai. Mateus capítulo 5, 16. Nós já conhecemos aquela passagem, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo, etc. Né? Aí ele fala sobre o dom de profecia a serviço da igreja. Esse é o único dom que lá está em Coríntios capítulo 12, que está sendo repetido aqui. E o membro do corpo de Cristo, como já comentamos semana passada, capacitado com esse dom, semana retrasada, né? Deve estar totalmente sob o controle do Espírito Santo. Quem é usado por Deus em profecia deve estar totalmente, vamos dizer assim, capacitado e sujeito ao Espírito Santo, bem como consciente de que a mensagem não se opõe ao padrão estabelecido pela palavra de Deus. Só recapitulando, que nós já estudamos isso. Você ouve uma profecia, você pega aquela profecia, como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, e coloca ela dentro da Bíblia, dentro das Escrituras. Ela encaixou aqui direitinho, é de Deus. Não encaixou, aí você já vai por eliminatória. Não encaixou, aí você vai perceber se ela é da carne da pelanca ou se ela é do diabo. Aí você já começa a discernir. Mas se ela já encaixou, acabou o assunto. É de Deus. Mas se não encaixou, que irmãos, o que tem de profetas, entre aspas agora, que se levantam para falar asneira em nome de Deus, não está no gibi. São os ditos chamados profetas do óbvio. Eles são encontrados na igreja, eles são encontrados na trilha que leva para o monte. Porque a pessoa vai para o monte, suponho eu, que eu já fui algumas vezes, eu vou para orar, para apresentar a minha necessidade ao Senhor. Minhas necessidades, interceder por pessoas. Eu não vou para poder ouvir profecia, e nem formular profecias. Eu nunca formulei profecias, acredito que nunca formularei, porque eu tenho temor de Deus. Se um dia eu chegar aqui e profetizar para vocês,
condição de dom de profecia, né? Não estou falando de dom de pregar. Mas na condição de dom de profecia, profetizar a vocês, olha, vocês devem avaliar da mesma forma. Não acredita logo, não. Porque o que tem de profeta do óbvio, eu sei o problema que o irmão está passando. Alguém me falou o problema dele que ele está passando em casa. Aí eu vou e tasco a mão nele. Eis meu servo, que assim eu te digo. Que eu estou vendo, hein? Aí começa a falar daquele problema que a pessoa está passando. A pessoa não discerne, não para pensar, ela tem medo de ser resistente, consciente, aí ela começa a desandar em choro, Deus falou, Deus falou. Aí acaba que não dá em nada, é o caso de profecia para saber, vai nascer uma criança, vai nascer um menino, vai nascer, será um profeta de Deus. Irmãos, hoje já tem a ultrassonografia para descobrir o sexo da criança. Antigamente não tinha. Aí, de vez em quando, Deus usava alguém e dizia assim, vai nascer um menino. E ele vai ser bênção, vai acontecer. Aí Deus falava, de vez em quando. Agora, hoje não precisa não, meu filho. Não precisa, às vezes, acha uma pessoa que está um pouquinho com a barriga mais saliente, aí eis que põe a mão aqui que Deus vai abençoar. Não era gravidez, aqui. Dá uma confusão. Que isso, irmãos? Para com isso. Vê um irmão que não usa aliança, que tem um montão de gente casada aí que não gosta de aliança. Não usa. Ele fala assim, me dá alergia. Mas quando casou, quando ficou noivo, não dava alergia. Isso que eu acho interessante. Não dava alergia no noivado. Exibia para todo mundo que estava noivo. Quando casou, também não deu alergia. Mas depois de um ano de casado, começa a dar alergia. Aí o mioma está aí. Ó. O mioma já está casado, né? Aí, tá vendo? Aí o mioma já está casado aí com quase 30 anos de idade. Olha só. Tá vendo? Tá vendo? Então, irmãos, tem coisas que a gente não entende. E tem pessoas que se frustram. Deus falou comigo e não cumpriu. Não. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Agora, só que a empolgação, irmãos, seja óbvio, não. Não entrega aquilo que Deus não te deu. E nem fale o nome de Deus em vão. Nem fale o nome de Deus em vão. Não coloca Ele nas tuas maracutaias. Tem pessoas que parece a necessidade de se exibir. Tudo ela fala assim, Deus falou comigo. Deus falou comigo. É interessante que eu estou há tantos anos no ministério, prego a palavra e nunca usei essa expressão, já usei? Vocês já ouviram falar, Deus falou comigo? Não. Eu evito, irmãos, falar uma expressão dessa. Eu falo assim, senti no meu coração. Deus falou comigo. Eu evito, porque a palavra diz, ai daquele que diz que eu falei quando eu não falei. E eu posso me confundir, irmãos. Eu posso me confundir. Pedro se confundiu, achando que estava no auge. Se confundiu, Senhor, para trás de mim, Satanás. Samuel se confundiu. Certamente esse é o ungido do Senhor. Deus não vê como o homem vê. Se confundiu ou não se confundiu? Natan se confundiu. Davi, faz conforme está no teu coração, porque Deus é contigo. O Senhor chamou ele no corredor e disse assim, volta lá e conserta isso. Diz, você tem uma boa ideia, mas não será você, porque você é um homem sanguinário. Está vendo como é que mudou a profecia? E um homem experiente com Deus. Então, cuidado para não ser confundido com teus sentimentos. Olha, aí o dom de profecia é a serviço da igreja. Agora, dons de edificação, parte 2. Aqui vamos parar um pouquinho. Dons de edificação, exortação e ensino. 3 dons a serviço
do reino de Deus. O Senhor confere o poder espiritual necessário e apropriado a cada crente para desempenhar suas funções na igreja. O Senhor outorga os dons para a sua igreja conforme a sua vontade. Não é a vontade da igreja. E não por merecimento da pessoa. Não pense que Deus vai dar porque merece. Eu acabei de dizer que se eu achasse que merecia, os filhos de Moisés deveriam sobrepor-se aos filhos de Arão. Mas não é por merecimento, é de acordo com a necessidade de Deus e do reino. Então, o dom do ministério a serviço da igreja. Primeiro dom aí do ministério, que é a diaconia, é o serviço, literalmente, né? Olha, Strong, ele disse assim, olha, indica, segundo Strong, atenção e serviço de diaconia, assistência, serviço. Conforme alguns comentaristas, como Strong e Kinner, talvez tenha sido sentido mais amplo, como, por exemplo, em Romanos 15, 25. Porém, o fato de, em Romanos 12, 7, estar relacionado entre as profecias, entre os de profecia e ensino, é possível que se refira, a um ofício específico da igreja. Em 15, 25, está escrito assim, de Romanos, mas agora vou para a Jerusalém para ministrar aos santos. Quando nós falamos ministrar, claro que a nossa mente vem pregar. Vai ministrar a palavra de Deus, não é assim que a gente fala? Irmãos, ministrar é servir em todos os sentidos. Ministro é servo de uma nação. Só que criou um status tão grande que eles hoje são servidos e não servem para nada. Mas são servidos em tudo. Na igreja é a mesma coisa. Aquele ali é ministro. Eu sou um ministro. Sou um ministro. Eu passo na eleição, aí certamente que era um policial crente, né? Aí eu estava de terno não, mas eu fui do jeito que eu estava daqui, estava de gravata. Eu fui de manhã, aliás, nessa segunda turma. Aí ele passa por mim, aí bate continência, ministro de Deus. Eu me sinto mal. Falei, bom dia, meu irmão. Eu me sinto, sabe por quê, irmãos? Ministro não é uma autoridade, é um servo. O dom de ministrar, que eu exerço como pastor da igreja, não me confere, vamos dizer assim, ser melhor do que quem quer que seja. Me confere uma maior responsabilidade, só isso. Mas a gente vai acostumando com essas coisas e daqui a pouco eu estou sentado como se fosse um trono e todo mundo me servindo. Digníssimo pastor, honorável mestre. Não, negativo, irmãos. Negativo, eu não sou rei. Não sou rei, não sou autoridade suprema, não sou papa, nem cardeal, que é quase papa. Não sou nada disso. Eu sou apenas um servo de Deus a serviço da igreja, que só quero cumprir bem a minha missão até o dia do arrebatamento. Eu não tenho nada. Igual vocês. Agora, confere maior responsabilidade. Então, eu não estou para ser servido, eu estou para servir. Está entendendo? Então, não faça mais do que aquilo que for realmente necessário. Não tente idolatrar. Então, olha, aí observe. Um dom de ministério a serviço da igreja. Isso aqui que é importante. Então, é possível que se refira a um ofício específico na igreja, como, por exemplo, diácono. A diaconia, o serviço. Um diácono que não serve, irmãos, para que ele quer ser diácono?
Irmãos, diácono, esse serviço diácono, de diaconia, é para você se submeter ao serviço da igreja, em que possa ser útil. Pastor Gesiel Nunes Gomes, quando pastor da Ilha do Governador, em 1980, 81, 80, eu estava solteiro ainda, eu escutei ele eu escutei pela rádio, difusora de Duque de Caxias, que ele ia muito lá, ele dando estudo para diáconos. E ele disse uma frase que eu translitero quando estou no curso de obreiros, que hoje eu ministro aos obreiros, né? Na Escola Bíblica de Obreiros e Membros. Então, não só da nossa igreja, como de outras igrejas também, que já fui convidado. Aí, hoje eu translitero essa palavra dele, mas ele, como estava falando especificamente para o diácono, ele disse assim, não basta ser um diácono, tem que ser um bom diácono. Gravei aquilo ali. Aí, então, sempre uso isso. Não basta ser um obreiro, tem que ser um bom obreiro. Que título, irmãos? Não dá em nada. Camarada não vem à igreja, não está aí na escola dominical? Não. Aí queria ser diácono. Pastor, quando é que eu vou ser diácono? Ué, como vai ser diácono? Irmãos, o diácono é alguém escolhido da igreja. Escolhe dentre vós 7 homens. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Primeiro, 7 homens que estão dentre vós. Não é alguém em casa, não, na praia. Aquela reunião era informal, mas eles estavam lá. E outra coisa, não escolhe na reunião seguinte, não, para dar tempo de avisar fulano, vem para cá que vai ser escolhido. Não, escolhe agora aí, 7 homens. Aí esse já não seria escolhido, tá vendo? Que já não está aqui. Aí, ó, e queria ser diácono. Aí 7 homens, não. Escolhe agora 7 homens. Teria que escolher aqui, ó, entre os que estão aqui, ó. 7 pessoas. Detalhe, você ia ficar, caramba, tomara que eu seja escolhido. Ó, de boa reputação. Boa reputação. O que é boa reputação? Tu se dá bem com teus cunhados? Tu se dá bem com a tua sogra? Com o teu sogro? Tu se dá bem com a tua parentela, com teus vizinhos? Ah, não, tem uma rixa lá que meu cunhado não é parente, né? Parente é dente. Cunhado é parente. Não, tu se dá bem com fulano, com os vizinhos. Como é que é teu relacionamento? Tá de mal com todo mundo e quer ser diácono. Vai se consertar primeiro, se converter, tem que ter boa reputação. Está devendo todo mundo na rua. Aí vai fazer um ar livre na porta da igreja e talvez tenha que se esconder quando vem. Cara, vem lá, tem que me esconder. Irmãos, quem faz ar livre como diácono na igreja, tu vai pregar, amém. Aí tu abre o verbo ali, acabou, meu filho. Não importa quem esteja passando, não tem ninguém para te acusar e dizer, ali, é um pilantra que está ali, um 7-1, safado. Porque você está de peito erguido, tu não deve a ninguém. Tu tem boa reputação, pelo contrário, alguém vai passar e ainda vai fazer assim, ó. Agora está arriscado alguém passar e, ó, cuidado, hein? Isso aqui, ó. Aí você fica todo trêmulo na base. Irmãos, tem que ter boa reputação. Tem que ser cheio do Espírito. E tem que ter sabedoria, cheio de sabedoria. 3 requisitos. E tem que ser frequente na igreja. Tem que estar na sua igreja. Não é na igreja alheia, não. Eu só vou na igreja dos outros quando convidado. Eu não saio daqui para ir para canto nenhum. Nunca saímos. Para sair da igreja do Éden, de onde ficamos, a Ana ficou 13, eu fiquei 11. De onde ficamos, para sair de lá, para vir para cá, para o campo de Nilópolis, que sufoco. Porque a gente não tinha hábito de ir para a igreja dos outros, faltar nossos cultos. Como é que ia sair?
Deus precisou achar uma estratégia e formular um meio de nós fazermos uma visita sem atrapalhar o andamento dos cultos. Eu era presbítero da igreja na ocasião, mas Ana era membro, mas a gente estava lá. Todo culto, quietinho, nossa. Porque, irmãos, compromisso com o reino de Deus, com a igreja local. Tá? Então, vocês acham que eu sou assim meio pé de boi na obra? Mas isso não é de hoje não, meu filho. Não é de hoje não. Foi agora, depois de assumir congregação, que hoje a gente vê assim as pessoas. Agora que eu sou dirigente de congregação, tem que mudar meu comportamento. Ué, eu não mudei nada. Que comportamento eu mudei? Continuei com a mesma cara. Mesmo cor de cabelo. Só agora ficou mais branco. Mas a mesma coisa. Não mudei nada, porque não tinha o que mudar. Era só continuar o que estava fazendo. Só isso que era para fazer. Aí a pessoa, não, agora eu tenho que mudar. Aí fica assim meio posudo, sabe? Já não fala mais com A, com B. Aí fica meio que assim, diferenciado. Irmãos, a mesma coisa. Porque você está a serviço da igreja, não é de hoje. E hoje tem uma molezinha, os diáconos, que se a gente chamar a atenção de um aí, está arriscado ele começar, vou embora, pastor, me deu uma bronca, não sei o quê. Antigamente não tinha esse negócio, não. O pastor rasgava mesmo, chamava a atenção, dava bronca, disciplinava se desse bobeira, e o camarada estava ali, ó, quietinho. E não tinha esse negócio de pedir, não. Chamava aqui, vai lá em Madureira buscar jornal Semeador. Acabou, é assim. Pastor, não tem passagem? Ele não queria nem saber se tu ia a pé, se tu ia de carona, se ia no jegue, não queria nem saber. Vai lá. E você tinha que ir e voltar com a encomenda aqui, pastor, está aqui, ó. Acabou, era assim, funcionava. Mas hoje formou obreiros de verdade. Aí agora não. Ué, pastor, e o do Uber? E o Uber? O que é isso, irmãos? O que está acontecendo? Pega cascadura, não, com o seu dinheiro, tá? O Japeri aí, ó, pega, vai até lá a pé. Hoje não, se a gente fizesse isso, irmão, tem que ir aqui, você tem que ir ali em Madureira, você pode ir, olha a diferença, você pode ir. Aí ele vai falar assim, posso. Aí eu vou arrumar o transporte para ele ir. Mas eu acredito que as provas eram mesmo desse tipo. Fazia coisas aí para ver se o camarada ia se exaltar. Se o camarada fosse estar tranquilo, só fizesse dele, aí ele era confirmado e passou no teste. Dava oportunidade, aí quando a pessoa ia levantar, senta. Não te chamei, né? O que está acontecendo? Aí o camarada, imagine se eu faço isso hoje. Esse pastor aí está caducando, mano. Já passou a hora. Vou fazer um abaixo-assinado para o pastor tirar ele daí, que é assim. Obreiros rebeldes, irmãos. Aí fica uma geração de obreiros aí. Meu Deus do céu, Nutella. Não queria usar essa expressão, não. A Nutella, gente ruim. Gente ruim. Irmãos, tem que ter compromisso com o reino de Deus. Tem que ter compromisso com o reino de Deus. Você tem que estar a serviço da tua igreja. Da igreja. A pessoa hoje tem coragem, irmão, de falar assim, eu posso ir lá, não sei, no dia de culto aqui. Aí ela quer ir para outro lugar. Combina, meu filho, mas é para quê? Vai pregar lá? Foi convidado para pregar? Não, só para ir. Para ir que sentiu vontade, sentiu saudade. Saudade o quê? Você fica no teu lugar. Quem é que ia falar, Júlio? Isso é que é o pior. Aquilo que não fez, quer dizer, que aí entra a questão do farisaísmo. Para ele era um encargo que ele não queria nem colocar o dedo, agora quer que as pessoas façam aquilo que ele nunca fez. Aí entra naquela sentença, fariseus.
Porque, irmãos, eu não ponho encargo a ninguém. Não é o meu estilo mandar e ficar pedindo as coisas às pessoas. Agora, eu sempre fui bem mandado. Sempre fui bem mandado. Mas eu quero que as pessoas façam aquilo que eu faço. Por prazer. Não, ele faz, eu também vou fazer. É só por isso. Não é aquilo que eu não fiz agora que tem que impor para vocês fazerem. Está entendendo? O exemplo, né, que precisa ser deixado. Então, dom de ministério e serviço da igreja, que poderíamos dizer que é a diaconia, agora dom de ensinar a serviço da igreja. Irmãos, Tiago, eu sei que tem muita gente que acha bonito, né, ensinar. E, aliás, você tem, sim, que procurar os melhores dons. Tem que pedir ao Senhor, Senhor, eu quero. Agora, antes de você fazer um pedido, sempre faça os prós e contras. Não faça um pedido daquilo que você não aguentará. Que às vezes a pessoa olha só o momento ali. É legal, né? Eu gostaria de ser. Não. Tipo assim, Billy Graham viajou o mundo inteiro. Não é legal? Viajar o mundo inteiro, aquela multidão ouvindo. Mas para pensar que ele não teve vida. Ele não teve vida. Ele viveu para os outros. Porque Deus o chamou para aquela obra. E você não. Você quer ir para casa de praia. Você quer ir a cinema. Você quer ir a shopping. Billy Graham estava no mundo inteiro. Tu acha que ele estava se divertindo? Tu acha que quem vai encarar uma cruzada de milhares de pessoas num estádio, ele chega lá naquela viagem, ele tem tempo para ficar passeando? Você não sabe a tensão que é, irmãos. A tensão, a preocupação de que o reino de Deus será realmente edificado. Mas você vê, lá vai Billy Graham, lá vem Billy Graham, lá vai Billy Graham, lá vem Billy Graham, achando que isso é bonito. A tensão, a luta espiritual, a batalha espiritual travada dentro disso tudo. Combateu literalmente o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Agora, o apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 1 da sua carta, não está aí na revista, mas a anotação que eu estou... Aliás, está na revista, sim, perdão, essa anotação está. Está na leitura complementar de sexta-feira, né? A responsabilidade daquele que ensina. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Olha o que Tiago diz para a igreja. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Quase que ele está dizendo assim, não peça esse dom. Sabendo que receberemos, então ele está se colocando na posição de mestre. Receberemos mais duro juízo. Irmãos, mas você lê só capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12 de Daniel, volta lá atrás um pouquinho. Olha o que diz capítulo 12 de Daniel. Deixa eu achar aqui. Capítulo 12. Ih, rapaz, cheguei no último versículo e não achei, então tá ruim, tá? Não, versículo 3. Os sábios aqui são os ensinadores, os mestres, pois resplandecerão como resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam
a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Aí você lê isso, caramba, é isso que eu quero para a minha vida. Tiago fala assim, muitos de vós não queiram ser mestres, porque o juízo é mais severo. Aí o apóstolo Pedro, na sua primeira carta agora, capítulo 5, versículo 3, ele diz assim, ó, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quem ensina tem que ser exemplo. Há um juízo maior sobre a minha vida do que sobre a sua vida. Então, se você não foi chamado a ensinar, a ser mestre, dá glória a Jesus por isso. Se você foi chamado, aí Romanos capítulo 12, versículo 7, esmere-se no fazê-lo. Porque, irmãos, olha o que está escrito aqui, ó. Os dons são recebidos pelos crentes para prestarem serviços, como já falamos, utilizando seus dons e talentos no reino de Deus. Então, o dom de ensinar, que ele diz assim, se é ensinar, versículo 7 do capítulo 12, haja dedicação ao ensino. O dom de ensinar é a competência sobrenatural. Eu posso ser capacitado, graduado, formado. Então, posso ensinar aquilo que eu aprendi. Mas quando se fala de dom, estamos falando de uma capacitação sobrenatural produzida pelo Senhor para ensinar as verdades sagradas da palavra de Deus. Pregar, ensinar. Tem gente que quer pregar, tudo bem, você é um obreiro, quer pregar, o obreiro não necessariamente é um pregador. Não é um pregador, mas se você tem o dom, vai pregar sim. Agora, se você não tem o dom, irmãos, não esquenta a cabeça, não. Alguma outra coisa Deus está fazendo contigo para você abençoar a obra, o reino. Agora, olha, se você for pregar as Sagradas Escrituras, a verdade das Sagradas Escrituras, então, eu quero dizer para você o seguinte, é claro que quem ensina, instrui, e todos os dias nós somos instruídos e instruímos. O discipulado é até que Jesus volte. Agora, eu quero ensinar. Eu quero ensinar. E você sabe aqui entre nós, vou falar em off, para ninguém saber o que eu estou falando, só ficar entre a gente aqui, quem está escutando e quem vai assistir depois, né? Só em off aqui. Irmãos, a maioria de nossas igrejas divide uma série de classes de escola dominical e põe pessoas que não têm dom de ensinar, o dom de ensino. Você vai ser professor da classe Dorcas, e você da classe Abraão, você da classe Jacó, você da classe sei o quê. Parece que isso aí descaracterizou. Aqui não tem classe Dorcas, não tem classe Abraão, não tem classe nada. Tem escola bíblica dominical. Por quê? Porque aí parece que descaracteriza. Aí, então, chama a irmãzinha que ela já é 300 anos na igreja, já é quase a mãe do Dino da Silva Sauro. Aí, então, chama, ela não tem condições de ensinar. Ela é crente, mas não foi capacitada com o dom. Porque, de repente, o dom dela é a diaconia. É só o serviço de A a B. Agora, irmãos, aí a gente coloca ela. Aí ela fica assim, irmãos, que hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, que a minha artrose, a minha artrite, a minha não sei o quê, a minha não sei mais o quê, e eu estou toda aqui, se eu fizer assim, eu não consigo. E outra coisa, se a harpa cair ou apanhar, já era, hein? Já era. Olha, irmãos, o tempo passa. A palavra de Deus não é ensinada. O crente desanima e enfraquece. Irmão, isso aqui não é um ponto de premiação, não.
As pessoas precisam ocupar os lugares que Deus quer que ela ocupe. Nós somos todos aprendizes, somos discípulos de Cristo. Agora, existem pessoas que Deus capacitou para isso. Então, essas pessoas precisam exercer esse ministério e haja dedicação. Quero passar para vocês aqui alguns requisitos necessários para você, para a igreja, descobrir se essa pessoa tem o dom ou não de ensinar. Eu tenho que descobrir se a pessoa tem para colocá-la no lugar certo. E você também pode descobrir como igreja. Caramba, essa pessoa aí tem um dom, né? Pode ensinar. Porque o dom, irmãos, ele acaba sendo externalizado. E independe, de a pessoa ser presbítero, ser pastor, ser evangelista. Ela pode ser um membro da igreja e ter o dom do ensino. E vai ensinar a bondosa palavra de Deus. Então, olha, primeiro, a pessoa precisa ser salva em Cristo. É salvo em Cristo Jesus? É cristão mesmo? Crê realmente? Porque, irmãos, tem pessoas que ensinam aquilo que elas não creem. Mas como lhe foi dada essa responsabilidade, aí ela abre a Bíblia ali e fica ensinando aquilo que ela mesma não crê. Precisa ser salvo em Cristo Jesus, ter convicção da regeneração. Segunda característica, ou melhor, segundo requisito, melhor para a gente manter o que estava começando, tem que possuir o hábito de ler. Tu já viu um professor na escola secular, ensino fundamental, médio ou nos graus acadêmicos, um professor que leciona que ele não tem hábito de leitura? Tu já ouviu algum professor falando, não gosto de ler, cara? Mas aí você fica, meu Deus, que aula foi essa? Que isso, cara? O camarada vai falar de filosofia, vai falar de literatura brasileira, literatura portuguesa, você fica encantado, dá até vontade de você também saber. Para chegar àquele ponto, quantos livros foram ingeridos? Foram lidos por essa pessoa? A pessoa vive lendo. Aí na escola dominical, irmão, os irmãos sabem que professor aqui é o Espírito Santo, né? E essa semana eu não tive tempo nem de pegar na revista. Aí o outro fala assim, eu peguei ontem à noite e fui dormir 1h da manhã. O que aconteceu? Querendo valorizar, você está invalidando aquilo que você vai ensinar. Pegar ontem à noite e ir até 1, 2 horas da manhã, já desacreditou. Irmão, isso aqui, tu lembra quando eu falei aqui hoje, que no domingo que vem será falado sobre os dons ministeriais? Pastor, evangelista, apóstolo. Olha, eu já sei o que vai falar. E eu já li a lição da semana que vem. Então, você tem que ter todo um cuidado de estar lendo. E não é só isso. Usa-se outros recursos. Usa-se outros livros. Usa-se a Bíblia. Então, tem que ter hábito de ler. Aí você nunca viu essa pessoa lendo nada. Não lê um folheto. Se der um folheto, ela, vou esperar virar filme. Muita coisa para ler. Que isso, cara? Não dá. Aí você vai e convida. Irmão, tu quer dar aula na classe dos jovens? Quer dar aula na classe dos varões? Quer dar aula na classe de obreiros, irmãos? Não existe, irmãos. Não existe. Só na Assembleia de Deus. Só pode. Porque não existe. A igreja mesmo tem que saber, essa pessoa lê, essa pessoa tem hábito de leitura. Tu vê essa pessoa lendo alguma vez? Não, nunca vi. Ela já comentou algum livro? Não, nunca comentou. Então tem alguma coisa errada. Não pode ser ensinador. Outra coisa.
precisa ter preparo intelectual. Ué, mas não é dom? É, mas tem que ter preparo intelectual. Ou seja, o mestre, irmãos, ele deve compreender o mundo da Bíblia. Nós estamos estudando agora, nesse módulo do seminário IB, estamos estudando o quê? Geografia bíblica. Você precisa compreender o mundo da Bíblia. Questões culturais, precisa compreender. Questões linguísticas, exegéticas e coisas afins, para você não pregar coisas irreais. Que chegar e malhar Jonas é fácil. Claro que ele desobedeceu, e a gente enfoca ali para poder o crente ser obediente, porque o desobediente faz até peixe vomitar. Oh, ainda mais eu. Se faz o peixe vomitar, imagine eu como ficaria com o desobediente e como Deus fica. A gente entende isso. Agora, irmãos, se você parar para analisar o contexto e saber que Nínive, capital, onde não tinha povo mais cruel do que os ninivitas e os assírios, que não matava a pessoa, seu inimigo, mas escravizava, e couro em cima todo dia. E segundo algumas pessoas, em livros paralelos, tinham o hábito de arrancar a unha das pessoas, de quem ele queria castigar, torturar. Se eu estou no lugar de Jonas, saía fora também. Aí você vem e mete o couro em Jonas. Que Jonas, que não sei o quê, mas não vê o contexto histórico. Quem pode meter o couro nele é Deus. Porque se Deus chamou, ele vai capacitar. Ele vai guardar. Se ele enviou, ele vai dar garantia. Agora, eu não posso, irmão. Porque eu faria o mesmo. Por menos do que isso, acho que eu já ia fazer. É só Deus para dar graça e glória. Aí o camarada não conhece. Aí, cai de couro em cima. Não sabe o contexto histórico, bíblico, porque não estudou. Então, tem que ser uma pessoa que tenha preparo intelectual. E preparo intelectual não cai do céu, não. O dom vem do céu. Preparo intelectual, o apóstolo Paulo dizia, traz os livros, traz minha capa, mas também traz os livros, os pergaminhos. Preparo intelectual você adquire estudando, fazendo curso, ouvindo palestras, participando disso e daquilo, e você vai só absorvendo o conhecimento. Olha, e tem que ter um coração em chamas, irmãos, pelo reino de Deus. Tem que amar a Deus e a sua obra, o seu reino. Tem que arder isso no coração. Lembra quando Jeremias falava assim, quando eu falava que ia parar de profetizar, aquilo queimava o meu peito assim, eu não conseguia, porque ele amava a Deus e a sua obra. Tem gente que não ama nada, irmão. Só quer ser aclamado, aplaudido, e no dia dos mestres ganhar um presentinho. Que isso, irmão? Presente é luxo. Você tem que saber que vidas são edificadas pelo teu dom, pelo dom que Deus te deu. Se vai ser reconhecido ou não, isso é outra história. Olha, então, e o dom de exortar? Então, esse é o dom de mestre, que está a importância do dom ministerial de mestre, que está lá em Efésios 4:11, por isso não vai se repetir, embora vá falar de novo na lição que vem, na condição da palavra que vem doutores, que é o mesmo, né? Mas aí vai ser bem superficial. Agora, o dom de exortar, que eu já falei isso aqui na igreja, irmãos, dom de exortar, irmãos, paracleses, é chamar ao lado, consolar. Aí tem um montão de crente mal educado, fariseu,
que é o fariseu, o santarrão da igreja, né? Bispo Abner Ferreira, de vez em quando ele fala nas suas pregações, por trás de um santarrão sempre tem um fariseu. Aí o fariseu, olha, esse fariseu, esse santarrão, esse crente demais, super crente, diz que tem um dom de exortar. Vamos ouvir uma saudação pelo fulano de tal, seja ele presbítero, diácono ou irmão. Aí ele chega aqui, irmão, estou vendo aí que essa igreja agora é uma igreja morta, uma igreja fria, uma igreja boca de ferro, que não dá glória a Jesus, e que não sei o quê. Aí os jovens, tudo, irmãos, isso não é dom de exortar. Nunca foi, nem aqui e nem na China. O dom de exortar, tanto aqui quanto na China, é chamar a pessoa, aconselhar, fortalecer, incentivar. Ô, irmão, tu está desistindo da caminhada? O que é isso, cara? A nossa linha de chegada está logo ali. Está mais perto do que quando caminhamos. Vem comigo aqui. Se preciso, levar ele na carcunda. Quem tem o dom de exortar, não desiste fácil da pessoa que está desviando. Agora, quem tem o dom que não é o de exortar, mas acha que é, ele, pelo contrário, é o que desvia a pessoa. Pô, tu ainda está nessa igreja? Você não devia estar aqui, não. Aí ele desvia a pessoa. Irmãos, o dom de exortar é chamar a pessoa, fortalecer o crente caído, o crente enfraquecido, e dizer a importância que ele tem no reino de Deus. Mesmo que ele se julgue muito assim para baixo, ele se julgue muito... Sim, é a expressão que eu gostaria de usar, mas ele se julga menos importante do que todos. Aí então você fala, que isso, meu irmão? Vai nessa tua força, varão valoroso. Você está se sentindo fraco, mas Deus é contigo. E você começa a mostrar a ele o quanto Deus pode usá-lo no reino. E ele começa a recobrar suas energias e começa a avançar. Enquanto que o outro, o santarrão, começa a fazer o quê? Meteu um martelo, a marreta, o bate-estaca, né? Na cabeça do crente, afundando ele. Vai só afundando o crente vai ficando... Aí até sumir do mapa. E o outro não, o outro vai lá e fica levantando o crente. Esse tem o dom de exortar. Qualquer membro da igreja, como todos os outros dons, pode ser usado com esse dom. A diferença do de mestre é que esse aqui, que eu uso em particular com um irmão ou outro, não vai ter grande relevância. Não vai aparecer, vai aparecer? Não, a do mestre aparece. Aí tem gente que quer o do mestre, mas tem mais rigor. Agora, esse de exortar está sendo usado entre muitas pessoas. Às vezes eu nem fico sabendo que uma pessoa estava esfriando na fé e o crente foi lá, ô, meu irmão, não é assim não. Não foi assim não. Jesus morreu por você. Então não dê ouvido à fofoca, não dê ouvido a quem falou mal de você, etc., aquela coisa toda. Agora, dons de cuidados e administração no serviço do reino de Deus, para a gente não ir além daquilo que a gente precisa. Dom de repartir a serviço da igreja. Irmãos, esse dom de repartir, que é a liberalidade, do Romanos capítulo 12, é a capacidade ofertada por Deus aos crentes através de recursos financeiros, para que possam contribuir na igreja local e na obra missionária. Não podemos nos abster de mencionar que esse dom deve ser exercitado com liberalidade. O repartir deve ser praticado com generosidade. Todos podem dar, mas as capacidades diferem. Alguns se alegram em dar recursos bem pequenos e outros mais. Como funciona esse dom? Com cautela, como todos os outros. Nesta igreja, tem pessoas que têm o dom de repartir.
Nessa igreja, sempre teve. Deus sempre levanta em toda a igreja pessoas com diversos dons, inclusive da liberalidade de repartir. Se essa pessoa não tiver cuidado com o exercício desse dom, pode ser que um membro ou outro, ou quem sabe até o líder da igreja, possa ver a bota larga e enfiar os 2 pés. Aí, de vez em quando, levanta a campanha, irmão, você está na primeira da campanha. Não, não pode fazer isso. Não pode. O dom de repartir, ele funciona como qualquer outro dom. É o Espírito Santo de Deus quem usa a pessoa. E como Deus faz isso com a pessoa? Ela dá os recursos à pessoa, assim como qualquer outro dom. Ela dá o recurso à pessoa, o Espírito Santo dá o recurso à pessoa, e essa pessoa tem em depósito o recurso. Por exemplo, se eu tenho o dom de ensinar, que me foi dado esse dom, né? Não estou me envaidecendo, não, me foi dado esse dom. Aí o Espírito Santo de Deus me deu o recurso. Quais são os recursos? Me deu a capacitação de aprender. Então, eu estudo e aprendo, eu absorvo conhecimento. Entendeu? Não sou autodidata, não. Não sou autodidata, eu preciso ouvir também. Mas eu leio uma coisa, eu compreendo e a minha mente se abre. Eu leio a Bíblia, a minha mente se abre de uma maneira extraordinária. Então, eu entendo que isso aí veio de Deus. Agora, mesmo tendo esse dom, eu posso ou devo ficar toda hora na rua, ou no ônibus, ou no trabalho, ensinando? Não, mas à medida da necessidade, Deus vai dando a condição de eu dar uma instrução a esse ou aquele, de acordo com o momento de Deus. Por que você acha que o dom da liberalidade, a pessoa tem que estar 100% pronta para te servir? O recurso que Deus te deu, financeiro, é seu. Não é da igreja. Não é meu. O recurso que Deus te deu é seu. E eu não tenho que saber quanto você tem. Porque tem pessoas que ficam, fulano deve ter lá uma conta bancária muito gorda, não sei o quê. Isso é problema do fulano com Deus. Porque se Deus quisesse que a minha conta bancária fosse gorda, ele encheria a minha, e não a do fulano. Porque cada um tem um recurso que Deus concede. Agora, o que Deus fará com aquele recurso que está lá, com essa pessoa que tem o dom, na hora que for necessário, o Senhor vai dizer a essa pessoa, olha, libera, faz um pix lá para fulano de tal, faz um pix para a igreja, faz um pix para o campo missionário. É o Senhor quem vai falar. E você não pode, assim como eu não posso chegar a quem tem dom de profecia. Vê se eu posso. Vê se há incoerência no que eu estou falando ou se é coerente. Uma pessoa tem um dom de profecia, e eu sei na igreja que a pessoa tem um dom de profecia. Aí eu chego para essa pessoa e falo assim, minha irmã ou meu irmão, profetiza para mim agora. Eu estou precisando que você profetize para mim. Eu posso fazer isso? Tem coerência? Não. É incoerente eu fazê-lo. Porque eu vou fazer a pessoa forçar uma situação que Deus não está ainda no negócio. Porém, Deus conhece a minha necessidade, não sabe? Aí eu vou ao encontro da pessoa e cumprimento a pessoa. Pai do Senhor, irmão Gilberto. Aí o Gilberto, usado pelo Senhor, diz assim, ó, o Senhor manda te dizer. Olha só, diferente. Eu não pedi. O Senhor manda te dizer isso, isso e isso. Aí, então, profetizou para mim. Deus usou ele com o dom da profecia. Agora, o mesmo que tem o dom da profecia, imagine que eu tirei o dom da profecia dele e ele agora recebeu o dom da liberalidade. Ele tem recursos dados por Deus para o uso dele, administrativo dele, e para também abençoar o reino de Deus. Aí eu chego para ele, irmão, me empresta tanto aí ou me dá tanto aí, porque eu sei que o irmão tem. Irmão, diferente eu chego para ele, a parte do Senhor, irmão Gilberto, a mesma cena. Aí ele fala assim, olha, segura isso aqui que o Senhor mandou te abençoar. Olha só, é diferente ou não é? Ele sem saber que eu estou precisando, o mesmo pode ser o contrário, tá?
Ele sem saber se que eu estou precisando, aí chegar para minha mão assim, ó, segura aqui que o Senhor mandou te dar isso aqui, ó. Ou para mim, pessoalmente, ou para a igreja. Olha, o Senhor me mandou dar essa oferta para a igreja. É diferente. Agora, eu como pastor da igreja, irmão, sei que o Senhor tem te dado, você é um camarada rico, tá? Cuidado que depois vai ter fila lá fora, hein? Você é um camarada rico e você vai chegar, vai ser o primeiro da lista aqui, nesse livro aqui, ó. Teu nome já está aqui, nem esperei você escrever, não, já está aqui, ó. Gilberto Cardoso. Entendeu? E detalhe, já estipulei o valor que ele vai dar. Eu sei que ele tem o dom, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que orar, Senhor, a tua igreja precisa. Olha o estado da tua igreja. Aí Deus levantará as pessoas certas e enviará os recursos. Está entendendo? Então, quem tem dom da liberalidade, por favor, não caia na minha lábia se eu ficar te pedindo, que não vai acontecer. Mas vai que me dá uma loucura aqui. Então, não caia, porque, olha, quem falará contigo é o Espírito Santo. Ele falará contigo, não vai te revelar nada, de repente, da necessidade da igreja, não vai te revelar nada, mas vai fazer você sentir uma necessidade de abençoar. Porque quem tem o dom da liberalidade, irmãos, ele nem quer aparecer. Nem quer aparecer. Às vezes ele nem quer chegar na pessoa a quem ele quer abençoar. Ele chega no pastor da igreja e diz assim, pastor, isso aqui ó, é para o fulano de tal. Eu senti desejo de Deus. Porque ele quer se eximir, ele quer ficar longe do holofote e até também de que a pessoa acha que deve alguma coisa a essa pessoa e não deve. Porque o Espírito Santo de Deus pode fazer qualquer um, irmãos. Você pode estar no mercado, Deus te deu recursos, fazer uma compra a mais e o Senhor falar assim, agora eu te dou ordem, leva lá na casa de fulano. E pronto, tu vai lá e tu... Então, o Espírito Santo de Deus... o Espírito Santo de Deus não sabe? Está vendo? Então, isso, irmãos, é que edifica o reino de Deus. É um dom, é um dom. Agora, não é mais importante do que outros dons, não é. Então, quem tem esse dom não adianta ficar, eu sustento essa igreja. Crente nenhum sustenta igreja, tá? Dizimista nenhum sustenta igreja. Nenhum. Saiu um pessoal daqui uma ocasião, aí foram lá e falaram com o tesoureiro. Quero ver como é que vai ficar agora essa igreja aí sem nossos dízimos. A igreja está melhor do que estava antes. Dizimista nenhum sustenta igreja. Tá? Pode acreditar no que eu estou falando. Não fica criando vaidade no seu coração. Agora, de onde presidir? Gente, olha a minha hora, hein?
Amém. Aí, tá bom. É Deus mesmo. Então acontece muito, irmão, só que a gente não vê, porque quem dá, é usado com o dom da liberalidade, geralmente não aparece. Não aparece, tá? Ele não fica se propagando, dizendo e tal, aquela coisa. Agora, o dom de presidir, que tem que ser a serviço da igreja, irmãos. O próprio Espírito Santo habilita o crente para a liderança, através desse dom. A palavra presidir, exposta neste texto, do original grego, é aquele que está proeminente sobre os outros ou que preside, governa ou cuida com empenho de uma determinada coisa. Só isso. Preside. Mas criou-se uma vaidade também entre nós, por causa desse nome. Hoje o camarada fica, eu sou o presidente. Irmãos, eu não preciso reivindicar minha liderança. Eu presido sobre esta congregação e sou presidido sobre outro pastor, que é presidido por outro pastor. É assim. Então, essa presidir está a serviço da igreja. E está sempre quem governa, quem cuida. Então, eu sou o cuidador. Tá? Sou o cuidador da igreja local, até que o Senhor venha pedir contas disso. Tá? Agora, para encerrarmos, que hoje passamos um pouquinho, dom de exercer misericórdia a serviço da igreja. Consiste em perdoar, olha só, e compadecer das necessidades alheias. O possuidor deste dom espera socorrer as misérias dos outros, de modo a aliviar a dor, a solidão, a amargura, cuidar dos enfermos e dos pobres. Esse é o dom de exercer misericórdia da igreja. É perdoar, é exercer misericórdia aos pobres, aos necessitados. Geralmente, esse dom está entre nós. Agora, quem também exerce esse dom com mesma liberalidade e moderação. Porque, por exemplo, tem pessoas que querem achar que exerce esse dom de atender os pobres e necessitados. Aí o que ela faz? Vou falar um exemplo prático aqui. Ela pega o que é dízimo da casa do Senhor e dá aos pobres. Vou fazer quentinha para dar aos pobres, mendigos. Você está errado. Você está errado. Uma coisa não tem a ver com outra. Quando você fala de contribuição na igreja local, que são chamados dízimos e ofertas, você entrega na igreja para a administração da igreja. Quem administra é a liderança. A parte que Deus te coloca, e não diz que isso aqui é para você exatamente com o dom da liberalidade, é o cuidado que você tem, a misericórdia pelos menos favorecidos, que pode ser traduzido em intercessão, em, de repente, um pedido de socorro, com todo cuidado. Agora, irmãos, esse exercício compete a você não com recurso que é da igreja, que Deus já estabeleceu para a casa do Senhor. Agora, se você, com a liberalidade, em 90% você quer dar quentinha, dá quentinha, pô. Mas tem gente que quer fazer frente com aquilo que não é dele. Ou seja, você quer abençoar, mas com o dinheiro que está no meu bolso. Está errado? Então, se você tem o dom, Deus vai te dar graça e glória para você usar e exercer esse dom com sabedoria. Mas, em suma, todos os dons estudados até o momento, a finalidade é edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Fique de pé. Passei uns 10 minutos. E hoje tem culto ao ar livre, às 16 horas. A igreja permite